melhor lugar para você, querido. Que alegria para o meu coração ter a oportunidade de ser um instrumento de Deus para a sua vida. E estamos aí nessa série de mensagens, por esta causa, me coloco de joelhos. Qual é a causa? Qual é a necessidade? Qual é o dilema? Qual é a questão que tem levado os seus joelhos a se dobrarem e a estar diante do Senhor? Muitos o fazem por adoração, porque amam ao Senhor, porque querem cada vez mais fortalecer o seu relacionamento com Deus, mas também nos prostramos diante dele para clamar por uma causa, para clamar por uma necessidade, para clamar por algo que necessitamos. E a oração, querido, não é um momento de você ir se encontrar com Deus. Não é um momento de você ir se encontrar com Deus. Como assim, pastora? Não é isso? Não. A oração é o próprio encontro. A oração não é algo que você faz para encontrá-lo, não. A oração é o próprio encontro, é o seu momento com o Senhor. E aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz, tem que crer que Ele existe. É necessário a fé, crer no Senhor Jesus. E diante dessa questão, o que é que pode atrapalhar? O que é que pode impedir que a minha oração seja respondida? Que o meu clamor seja respondido? Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos entender o que pode atrapalhar-nos aí de recebermos aquilo pelo qual nós estamos clamando. O que será que atrapalha a nossa vida de recebermos aquilo que nós tanto pedimos a Deus? Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 1 do livro de Tiago. E Tiago vai nos dizer assim em sua carta, lá no verso 5, a partir do verso 5. Capítulo 1 do livro de Tiago vai nos dizer assim, o verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Como? Liberalmente, sem restrições, sem limites, liberalmente, e não lancem rosto, e ser-lhe-á dada. Quem pedir, recebe, diz a palavra. Peça, porém, mas para receber tem uma condição aí. Peça, porém, com fé, não duvidando. Eis aí o segredo. Não duvidando, porque a dúvida, quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Olha só que coisa tremenda. E aí que eu entro com a resposta do que eu te perguntei. O que é que pode impedir eu e você, nós todos, de recebermos aquilo pelo qual pedimos ao Senhor? Está lá. A dúvida, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E olha o que ele nos diz lá. Não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Coisa alguma. O que é que impede, então, de recebermos algo da parte do Senhor? A dúvida. Porque dúvida, querido, nada mais é do que incredulidade. Eu não estou falando da dúvida boa que te livra do caminho mau. Você está entre duas estradas, uma iluminada, uma escura, onde você pode ser assaltado e correr o perigo. O que você vai escolher? Ai, que dúvida cruel. Não, essa dúvida é natural, essa dúvida te salva, essa dúvida, meu Deus, olha, ela não te paralisa, né? Mas ela faz você raciocinar. Mas eu estou falando da dúvida ruim, a dúvida que impede você de progredir, que impede você de prosperar, a dúvida, querido, que faz com que as bênçãos que o Senhor tem para você sejam paralisadas e passadas a outros. E você vai ver que isso acontece na palavra de Deus. Mas eu quero usar o exemplo dos próprios discípulos, que mesmo tendo Jesus no barco, esqueceram das palavras de Jesus, esqueceram do que ele havia lhes dito e temeram no meio do percurso. Marcos, capítulo 5, capítulo 4, a partir do verso 35, vai nos contar essa história. Quando Jesus chega até os discípulos e lhes pergunta, ei, passemos para o outro lado. Pergunta não,
porque isso gera dúvida. Ele não perguntou nada aos discípulos. Ele afirmativamente chegou até os seus discípulos e lhes disse: ei, nós vamos entrar no barco e nós vamos passar para o outro lado. E a história nos conta que eles entraram no barco e Jesus, cansado, pegou uma almofada, adormeceu na popa do barco. Mas diz a história que no meio do percurso a tempestade começou, o mar se agitou, águas bateram no barco, os discípulos temeram com medo de que iriam morrer. E atemorizados, chegaram até Jesus, o acordaram dizendo: mestre, mestre, não te importa que morramos? Contextualizando para você, eles estavam dizendo: o senhor não está vendo a tempestade, o perigo? Nós não vamos chegar no nosso objetivo, nós não vamos alcançar o outro lado. E Jesus levanta irritado com a pouca fé daqueles homens e lhe diz: ei, mar, aquieta-te, vento, se acalme. E a Bíblia diz que houve completa bonança. E então Jesus vira para os seus discípulos e diz: ei, até quando vivereis assim, homens de pequena fé? E eu pergunto a você: até quando você vai titubear entre dois pensamentos? Porque a dúvida, como nós lemos em Tiago, é semelhante à onda do mar, que vem para cá e vai para lá, vem para cá e vem para lá. Ou seja, é aquele que tem dois pensamentos: será que eu caso? Será que eu não caso? Ah, será que eu dedico a minha vida na obra de Deus? Ou será que eu espero me profissionalizar? Ah, será que eu vou para essa casa ou vou para outra? Será que eu aceito essa oportunidade? Será que deixo passar? São coisas que aqueles que não têm direção, que não estão dando voz ao Espírito de Deus e à sua direção, vão perdendo ao longo da caminhada. Se os discípulos esqueceram da palavra de Jesus, quiçá nós. Aqui na sua palavra estão as suas promessas, aonde nós podemos nos apoiar, está a sua santa escritura. Isaías 30 vai nos dizer assim, ó: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: segue, este é o caminho. Essa voz é o Espírito que te guia, e sobre essa voz, querido, não há dúvida. Não pergunte para mim como ela é, se é bonita, se é grave, se é aguda. Não tem isso. Mas quando ele fala, você sabe que é ele que está falando, você ouve, você entende. Então não duvide quando você ouvir a voz do Senhor, mas confia, não duvide em tempo algum, mas confia no Senhor em todo o tempo. Sabe por que ele adormeceu no barco? Sabe por que ele não se apavorou? Porque ele sabia que ele chegaria do outro lado. Não importa o que aconteça no meio da jornada. Se Deus disse que vai fazer de você uma bênção, se o Senhor falou que vai abrir aquela porta, se foi Ele que disse que você vai chegar do outro lado, não olhe para a tempestade, não olhe para a circunstância, mas confia no Senhor, querido. Ele está no barco, vai se levantar na hora certa e dizer à sua luta: aquieta-te, vem até aqui, pare. Esse é o Deus que nós servimos e confiamos. Essa é a certeza do cristão, que aquele que se aproxima de Deus, tem do Senhor as suas respostas, tem no Senhor, querido, a graça, será ouvido e respondido. Tenha certeza disso, e é isso que ele está fazendo aqui essa noite, respondendo ao clamor do teu coração. Por essa causa me coloco de joelho. Então ajoelhe-se, querido, mas ajoelhe-se com fé, sem duvidar de que o Senhor está te ouvindo, porque Ele nos prometeu isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos, e esse dia ainda não chegou. O Espírito Santo ainda está na terra, então Ele te ouve onde quer que você esteja. Eu estou aqui com alguns irmãos na igreja, você aí na sua casa. Não duvide, Ele está aí com você, como está aqui conosco, e aí Ele te cura, aí Ele responde a tua necessidade, aí o Senhor está fazendo milagres, eu não duvido disso. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus. É por isso que o Senhor descansava, porque sobre a sua palavra Ele pode dormir e roncar, porque se Ele falou, se Ele prometeu, eu vou chegar do outro lado.
Então confia naquilo que você ouviu do Senhor, confia na voz do Espírito que falou com você. Ah, pastora, faz 10 anos, faz 5 anos, não importa. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. A sua parte nesse projeto é confiar nele sem desanimar até o fim, e o Senhor agirá. Oh, aleluia, eu creio nisso. Mas quando você olha para a circunstância, quando você olha para as suas limitações, quando você olha para você, talvez você encontre aí muitos obstáculos e circunstâncias que farão você duvidar de que a oração que a oração que você está fazendo, que o clamor pelo qual você está de joelhos, não vai acontecer, não vai chegar. Não olhe para as circunstâncias. Não é o que diz a canção? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe a circunstância. Os discípulos olharam para o barco, olharam para a tempestade, esqueceram de olhar, esqueceram da palavra do Mestre. Eu estou aqui essa noite para trazer isso à tua memória. Lembre-se daquilo que o Senhor te falou, não cairá por terra, porque é isso que a palavra nos diz. Não passará um tio, um jota sem que se cumpra. Ele é fiel. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as suas limitações. Zacarias, lá no capítulo 1 de Lucas, olhou para as circunstâncias. Diante do anjo foi lançada a sorte para que ele fosse oferecer incenso no templo. Ele entra no templo, o anjo está do lado do incensário. E quando ele contempla o anjo, aquele homem se treme de tamanha extraordinária visão estava diante dele, e aquele anjo começa a declarar coisas tremendas sobre Abraão. Abraão, eu vim lá de diante do Senhor para trazer a você uma mensagem. A sua mulher, ainda idosa, vai te dar um filho, e este será semelhante ao Elias. Ele vai, querido, trazer o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Será um grande profeta de Deus, não haverá igual a ele, semelhante na terra. Ele precederá o mestre. Zacarias, tudo isso vai acontecer. Diante de quem que ele estava, gente? Do anjo. Não era diante da pastora Renata, não era diante da pastora Nádia. Diante de quem Zacarias estava? Do anjo. O próprio Gabriel. Se a gente duvida sem ver, gente, imagina que coisa triste. Vendo diante do anjo, Zacarias temeu e duvidou. E disse, será? Já sou tão velho, Senhor. Será que isso é possível? Eu acho que isso não é para mim. E aquele anjo, tal qual Jesus, irritado, levanta do barco por causa da pouca fé dos discípulos, olha para Zacarias e diz, Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar mudo. E você só vai voltar a falar o dia que o menino nascer e você der o nome a ele de João Batista. Ei, não deixe que a sua dúvida, como eu falei no começo, tire nada de você. Que Deus não transfira a ninguém nada do que era seu, por conta da sua dúvida. Porque a voz que ele tirou de Zacarias foi a voz que ele deu a João Batista, que se tornou depois conhecido como a voz que clama no deserto. Não deixe que a dúvida lhe tire nada. E tal qual o anjo profetizou aconteceu, porque o menino nasceu. Todos queriam dar o nome de Zacarias. E Isabel disse, não, é João. E os outros diziam, não, tem que dar o nome do pai, isso é a tradição e tal. E então levaram uma tabuinha para Zacarias escrever qual seria o nome do menino. E quando Zacarias escreveu o nome João Batista, a palavra nos diz que os lábios dele foram abertos e ele glorificou o nome do Senhor. Oh, aleluia! Não deixe que a dúvida, meu querido, lhe tire nada. Mas confia no Senhor, porque se não vale a pena esperar pelo que você está orando, então não vale a pena pedir. Se você vai ajoelhar, se você vai se colocar de joelhos por uma causa, mas o seu coração está cheio de dúvida, você está perdendo tempo. Se você está aí assistindo essa live, mas está questionando se Deus pode fazer, desliga esse computador. Ou melhor, desliga não, deixa ligado e aprende para quem sabe a sua fé seja acrescentada.
mas confia naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se é para se colocar de joelho por uma causa, se coloque com fé, sem duvidar, porque se você duvidar, a Bíblia mesmo declarou, e eu vou repetir para você, o verso 7 do capítulo 1 de Tiago, que diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Pare de ficar cocheando entre dois pensamentos. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que caminhar diante de uma certeza que fiel é aquele que te prometeu. Confiar no Senhor é sim até os 45 do segundo tempo. É permanecer fiel até a morte. Quem é que vai receber a coroa da vida? Pastor Leonel já dizia, é quem corre muito? É quem sai na frente? Não, mas é aquele que vai até o fim. É aquele que permanece, é aquele que permanece confiando. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades, ele permanece confiando no Senhor. Sem duvidar, querido. Se coloque na posição. Se é para se colocar de joelhos por uma causa, se coloque em fé, sem duvidar. Porque o Senhor está te ouvindo. Nós cremos nisso e Ele realizará. Abandone a dúvida, porque dúvida é incredulidade. E Deus não tem nada com duvidosos. Deus tem compromisso com aqueles que confiam na sua palavra e permanecem fiéis nela. Essa palavra te prospera, essa palavra te salva, essa palavra te guia, essa palavra te cura. Mas ela só fará isso se você crer. Essa é a condição. Tudo lhe acontecerá, o melhor da terra você comerá, se você confiar e andar de acordo com os princípios de Deus. Se coloque de joelhos por sua causa, mas sem duvidar. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Eu quero orar com você e peça como o pai do menino que vivia endemoniado, quando ninguém mais podia ajudá-lo, nem mesmo os discípulos podiam curar o seu filho. Aquele homem já desesperançoso chegou a Jesus: se tu podes, cura o menino. E Jesus disse: se tu podes, eu posso. Mas e você? Tem fé para crer? Jesus te pergunta hoje: e você? Tem fé para crer que aquilo que você está pedindo, que aquilo pelo qual você está se colocando de joelhos, você crê mesmo que eu posso fazer? Se você confiar sem duvidar, você vai receber. Mas se você nessa noite ouvir essa palavra e talvez no seu coração esteja pensando: pastora, talvez eu precise de mais fé. Seja ousado como o pai do menino, que chegou até Jesus e disse: Senhor, acrescenta a minha fé. O Senhor está acrescentando fé ao teu coração nessa noite. Se você já estava desesperançoso de que algo iria acontecer, de que a resposta do Senhor viria, a resposta chegou para você nessa noite. Ore, clame, se coloque de joelhos por essa causa, mas sem duvidar, porque o Senhor fará coisas tremendas no meio de nós, na sua casa, e o nome dele será glorificado, e você vai viver o extraordinário, o inaudito, aquilo que você nunca viveu, quando você caminhar em fé. Josué, ele não esperou o Jordão abrir para cruzar. Não, ele colocou o pé e o mar abriu. Isso é fé. A sua oração tem que ser assim. É confiar que Deus vai colocar chão no abismo. Que Deus vai fazer aquilo que você nem imagina. Essa é a fé que temos. De um Deus que faz coisas tremendas, que muda circunstâncias. Ele é o dono de tudo. Ele continua no controle. Ele fará, se você não duvidar. Pai de amor, nós estamos na tua presença. E eu oro com fé nessa hora. Eu não duvido que há cura chegando em muitos lares nessa hora.
que há milagre sendo manifesto em casas, que há salvação entrando em algumas casas e até mesmo em pessoas neste lugar essa noite. Eu creio, Senhor, porque eu vivo essa palavra. Eu não prego o que eu vou viver, mas eu prego o que eu vivo. Eu vivo o que prego, não vivo daquilo que não sei, mas é a Tua palavra, Senhor, que tem nos guiado e nos trazido até aqui. E por ela, Senhor, eu vou viver o meu milagre. Se eu confiar no poder que há no Teu nome, se eu não duvidar, se eu não deixar Satanás plantar nenhuma semente de dúvida no meu coração, se eu não deixar as circunstâncias calarem as promessas que o Senhor me fez, eu vou viver o meu milagre, eu vou chegar do outro lado, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor faz, e o Senhor entra agora nessa circunstância, nessa necessidade. O Senhor visita agora cada filho teu nessa casa, nesta igreja. O Senhor está, Senhor, acrescentando fé. Eu creio nisso. Eles viverão o que nunca viveram. É tempo de coisas novas, como temos profetizado. E eu creio que viveremos se confiarmos em Ti, não duvidarmos em nosso coração. Viveremos o que nunca vivemos, porque o Senhor é quem garante a nossa vitória. Não é o meu salário, não é o meu patrão, não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é o meu filho. Não é nada que garante, Senhor, não é o hospital, não é o médico, não é o governo que nos garante. A nossa esperança vem do Senhor, a nossa solução está no Senhor, a última palavra vem de Deus. Creia nisso e viva o extraordinário de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Fique debaixo dessa palavra, confia no Senhor sem duvidar, e o milagre você vai viver. Aleluia.